Nós começamos a semana passada a falar a respeito do tema oração indispensável. Lemos o texto de 1 Pedro 4:7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então nós vamos ler outras passagens também. E é um tema muito desafiador, porque é um exercício necessário para as nossas vidas. E muitas vezes, como a própria palavra diz, exercício, né? Exercício exige esforço, exige dedicação. E às vezes estamos distraídos entre tantas outras coisas. Nós falamos na semana passada, oração é essencial. Precisamos de orações vivas e vidas de oração. Oração é para a alma o que a respiração é para o corpo. Então, basicamente a ideia aqui é que nós não podemos pensar em oração como um botão de pânico. Sabe aquela história de que no momento em que está desesperado, você tem aquele botão que você aperta para solucionar os seus problemas, né? É como o telefone do bombeiro, o telefone da polícia, né? A hora que o negócio está encrencado mesmo, a situação está pegando fogo, aí você vai orar. A ideia é que nossa oração é respiração. E respiração a gente respira o tempo todo, graças a Deus. Já pensou se você soltasse, ficasse esperando, aquele momento que você já está totalmente sem ar, aí você respirasse? Então assim deve ser o nosso pensamento a respeito da oração. É claro que nós sabemos que existe a palavra orai sem cessar, que oração não é apenas a oração naquele momento que você senta paradinho ou no seu quarto e faz uma oração direta a Deus, mas nós falamos com Deus o tempo todo. Nós estamos ouvindo a mensagem falando com Deus, nós estamos cantando falando com Deus, estamos trabalhando. Isso deve ser a oração em tempo todo, ou seja, a nossa meditação deve ser com Deus. Mas nós precisamos também da oração, que é um exercício, né? A oração sem cessar não pode ser uma desculpa para não orarmos, de certa forma, fechados no nosso quarto ou no momento específico, orarmos a Deus. Falamos que oração é poderosa. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A súplica do justo. Essa oração, ela é exatamente essencial porque ela é muito importante para nós. Ela é a força da nossa vida. Sem oração, você vai ficando fraco. Aquela frase, né? Oração, pouco poder, muita oração, poder. Ou seja, o poder de Deus na nossa vida. A força de Deus das nossas vidas. Essa oração, ela tem esse aspecto de força, no sentido em que podemos orar por tudo. Desde as coisas pequenas até aquela maior que nós podemos imaginar ser impossível. Porque a oração, ela é eficaz, ela é poderosa, porque ela é feita para Deus. Nós acabamos de cantar, né? Confiar, entregar, descansar. A palavra de Deus é fiel e Ele vai nos sustentar em todo o tempo. E na semana passada nós lembramos que essa ideia de leva-me até a rocha não é como se nós tivéssemos um Deus controle remoto, que nós pedimos as coisas e Ele vai oferecendo, né, na bandeja para nós. Mas Deus fala, vamos, eu vou caminhar contigo, vamos começar a escalada, né? Ou seja, Deus nos ajuda. Deus é nosso guia, não é nosso empregado, né? Deus é nosso guia, Ele vai estar conosco, vai nos ajudar. Então nós precisamos nos exercitar na piedade, nós precisamos orar de forma sincera, de forma verdadeira. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da oração sincera e consciente. Olha essa pergunta: como podemos ser ouvidos ou atendidos se a nossa oração não partir de um derramar sincero e consciente de nossa alma diante de Deus? Oração exige sinceridade. A sinceridade, ela deve estar em qualquer conversa.
Não é verdade? Não é sempre o que acontece. Mas, por exemplo, todo elogio deveria ser um elogio verdadeiro. Por que será que alguém vai fazer um elogio falso? Para agradar, né, a pessoa. Todo pedido deveria ser um pedido verdadeiro, não apenas interesseiro. Uma promessa, né? Quando você conversa com alguém e faz uma promessa, também deveria ser verdadeira. Muito mais com Deus. Na conversa com Deus, nossos pedidos têm que ser sinceros. Nosso louvor, nosso elogio, né? O que adianta nós falarmos, ó Deus, o Senhor é maravilhoso, é tudo na minha vida. Mas se nós não buscamos praticar essa palavra, essa oração que nós fazemos. E não tem como, né, irmãos? A oração sincera é a única oração cabível, porque Deus vê, tudo vê. Ele vê o nosso coração, Ele vê as nossas intenções. Tudo sabe o Senhor. Olha o que diz o Salmo 66, de 17 a 20. Gostaria que os irmãos abrissem essa passagem. Salmo 66, 17 a 20. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Salmo 66, 17 a 20. Versículo 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Olha quantas palavras o salmista aqui, no caso, o salmista usa. Clamei com a boca, com a língua. Ele sabe que a oração é palavras. Mas o que ele diz? Se eu no meu coração contemplar a vaidade, ou seja, se não fosse sincero no meu coração, ou se fosse feita de uma oração, de um coração que está distante de Deus, que não quer se aproximar de Deus, que não confessa seus pecados, o Senhor não teria ouvido. Mas aí depois ele completa: Deus me tem ouvido e atendido. Por quê? Porque ele clamou não apenas com a boca, com a língua, mas com o coração sincero. Deus ouve a oração. A sinceridade é parte da oração, porque sem ela Deus não a considera como tal. Uma frase forte, né? Sem sinceridade Deus não considera. Sem sinceridade não existe oração. E aí poderíamos citar vários versículos. Por exemplo, Provérbios 15, 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Oração daquele que busca ao Senhor. Eu creio que um dos textos mais conhecidos em relação a esse tema é Isaías 1,15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, a oração que não é sincera, aqui não está no fato do pecador estar orando, né? Nós somos pecadores, precisamos orar a Deus. Tem aquele hino que fala: eu venho como estou, né? Eu venho como estou, mas a ideia é: eu venho de forma sincera. Eu não posso vir diante de Deus como estou, cheio de pecado, mas pôr uma aparência, né? E falar como se eu não fosse quem eu sou. Diante de Deus, eu venho como estou, eu serei recebido. Não posso chegar diante de Deus com falsidade. Lembra da oração do fariseu, né? Ó Senhor, obrigado, porque eu sou maravilhoso e lindo, não sou como esse publicano, pecador aí. Não podemos fazer isso.
A oração que não tem sinceridade pode até impressionar as pessoas. Tem muita gente que ora bonito, mas Deus não tem prazer nesta oração. Precisamos orar de forma sincera, de forma a agradar a Deus. Olha essa frase de John Bunyan: porque a sinceridade induz a alma a abrir o coração perante Deus com toda a simplicidade. Clamar a Deus desde o mais profundo do seu coração, sem palavras vazias e artificiais. A sinceridade, ela causa esse contato, né? Nós sabemos disso. Você já parou para conversar com pessoas que você sente na conversa que é uma pessoa sincera, que é uma pessoa verdadeira, que é uma pessoa que chega diante de você não para te impressionar, não para mostrar quem ela não é. E o como é ruim também aquela pessoa que chega já, né, mostrando o currículo, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você já percebe que há um problema aí. Diante de Deus nós podemos orar. E repare, se você olhar as orações na Bíblia, elas são orações tão diretas, objetivas e sinceras. Olha essa oração de Neemias 1:11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. A linguagem está aparentemente rebuscada, mas é porque é uma linguagem antiga, né? Uma linguagem de outro tempo. Mas basicamente ele fala: Senhor, esteja atento à minha oração, ouça a minha oração, que o teu servo seja bem-sucedido. Então ele está aqui, né? Ele vai falar com o rei, ele vai pedir uma ajuda, ele quer ir lá ajudar na reconstrução dos muros. E ele ora a Deus, pede para Deus. Isso é uma oração sincera. É interessante, né, irmãos? Quando você quer conversar com um homem, querer convencer um homem de alguma coisa, às vezes você tem que ter dificuldade, né, para falar. Principalmente quando você vai vender uma coisa. Você quer vender uma coisa, você chega lá, vender um carro, esse carro aqui já foi 3 vezes batido, né? O motor está quase fundido, eu vou vender logo porque eu quero comprar outro novo e a tabela é esse valor aqui. Ninguém faz isso, né? Não estou dizendo que você tem que acabar com o seu carro também, né? O que eu estou dizendo é que às vezes quando a gente vai chegar diante de um homem, a gente tem que apresentar currículo, a gente tem que ser bonitinho, bem apresentável, não é verdade? Quando você vai pedir algo a alguém, você tem que convencê-lo. Como é que é a oração? Eu venho como estou. É lindo isso, é maravilhoso isso. Poder chegar diante de Deus. E não tem jeito de chegar a Deus sem ser como a gente é, né? Isso é intimidade, gente. É muito bom isso. Poder chegar a Deus, ser recebido por Deus. Essa é a oração sincera. Ali na frase fala oração sincera e consciente. A oração consciente é ter consciência de quem nós somos e de quem Deus é. Então, oração consciente de quem nós somos e de quem Deus é. Nos aproximamos de Deus conscientes da nossa pequenez, insignificância, do nosso pecado. Ah, sim, eu sei disso. Será que nós sabemos mesmo? Às vezes nós vivemos num mundo de tanta gente má, de tanto pecado que a gente vê para o lado, que a gente começa a achar que nós somos bonzinhos. Não há nenhum bonzinho, não. Bom é Deus. Eu tentei fazer uma comparação com uma prova. Vamos supor que você vai fazer uma prova e a média dessa prova mínima é 6. Você tira 5,7. Alguém fica todo alegre, se orgulha porque não passou na prova com 5,7? Porque ele sabe que tem gente que tirou 1,5? Não. Você é igual ao que tirou 1,5. Por que você é igual? Porque você não alcançou
a nota necessária. Não é? Você foi reprovado. Então essa comparação eu sempre penso em relação à salvação, ao pecado. E primeiro, se você está se achando todo 5.7, é porque você já começa a ter um problema aí, né? Está meio fariseu esse negócio, eu sou quase acima da média, né? Quando a gente olha para nós mesmos, a gente fala, nossa, eu dá para 1,5 para baixo lá, Senhor Deus, e me ajuda aí, senão eu passo para o lado de lá, né? Nós somos pecadores, e quando a gente se aproxima de Deus, é exatamente essa consciência, né, de pecado, de ser pequeno, mas ao mesmo tempo, essa consciência da grandeza de Deus, da grandeza do amor de Deus em nos perdoar, em nos estender a mão. Aí a gente vai combinar essa pequenez com a grandiosidade de Deus, com a confiança. Não foi isso que nós cantamos? Confiar, entregar, descansar, porque eu sei que eu dependo do Senhor. Creio que todos nós temos experiências disso na nossa vida. Tantos momentos, né, que você pensa, como eu vou vencer essa dificuldade? Como eu vou passar por essa barreira? Como eu vou vencer essa tentação? Como eu vou conseguir dinheiro para pagar determinadas necessidades da minha vida, da minha família? São crises que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos. Mas como? Em oração. Colocando diante de Deus os nossos pedidos já com ações de graças. Confiando no Senhor. Essas ações de graças, a ação de graça é algo que deve brotar de nós exatamente por esse contato com Deus. Salmo 126:3 diz, com efeito, grandes coisas o Senhor fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grande é o poder de Deus em nos perdoar, em nos ajudar, e essa oração assim é confiante. Confiante. Quero pedir para você abrir mais uma passagem. Então nós temos um sermão em vários textos. Salmo 71, de 1 a 3. Abra lá na sua Bíblia. Olha o exemplo de confiança aqui. Salmo 71, de 1 a 3. Em ti, Senhor, me refugio, não sejas eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Quantas vezes nós ouvimos aqui expressões de confiança? Em ti, Senhor, busquei refúgio, me refugio. Depois ele fala, resgata-me, versículo 2, livra-me, resgata-me. Depois ele diz, inclina-me os ouvidos. Aqui a ideia não é que eu vou inclinar meu ouvido, é para que Deus incline, que Deus escute a minha oração. Inclina o teu ouvido e salva-me. Depois ele diz, seja a minha rocha, sê tu uma rocha habitável, para onde sempre eu possa ir, em que sempre me acolha. Então, o Senhor é esse lugar tranquilo. Em muitos momentos nós precisamos ir para um lugar tranquilo. Nós somos pessoas ansiosas. Eu quero falar um dia um pouquinho mais sobre ansiedade somente, oração e ansiedade. Mas nós somos muito ansiosos. Mudança de humor, né? No mesmo dia, às vezes a gente está bem, às vezes não tem nenhum problema tão diferente, mas nós estamos ansiosos, preocupados. A gente vive num mundo de muitas doenças, né? Psicológicas, muitas pessoas com problemas sérios.
somente o Senhor. Davi aqui está consciente de que o Senhor pode livrá-lo, que o Senhor é a sua fortaleza. No Salmo 62:8, Davi diz: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. É uma recomendação. Como eu confio, ele está praticamente dizendo, confie nele. Só ele é a minha rocha. Confie nele. Versículo 8. Derramai perante ele o vosso coração. Às vezes nós ficamos pensando, né, como nós precisamos derramar o nosso coração e às vezes não sabemos para quem. O Senhor está pronto para nos ouvir. Quero concluir dizendo: a oração é indispensável, a oração é respiração. Que nós possamos nos aproximar mais de Deus, com os nossos pedidos e agradecimento. Qual a lição de hoje? Aproxime-se diante de Deus com sinceridade. Acho que muitas vezes a gente tem dificuldade de orar, porque a gente tem dificuldade de chegar diante de Deus como nós somos. Vou melhorar um pouquinho para poder chegar diante de Deus. Tem gente que é assim, né? Hoje mesmo o senhor me parou na rua, que eu venho cedo a pé, depois a Nádia vem de carro, ele falou: eu quero ir na igreja, mas vou até falar longe de você, eu tenho meu vício, eu fumo um cachimbo, não sei o que lá, né? Falei: vai para a igreja, por causa de um problema que você não está gostando, que você não concorda com o que você faz, não vai na igreja? Vá na igreja. Às vezes a gente vem na igreja, né? Mas há uma barreira para esse relacionamento maior com Deus por causa do nosso pecado. Como eu vou orar? Mas é exatamente, nós precisamos orar como nós somos, com sinceridade, conscientes. Deus é presente, Ele se revela a nós, e na presença de Deus não há como não falar, né? Não sei se você já fez uma viagem no carro com alguém e fica aquele silêncio, e não dá para você viajar 2-3 horas no carro com alguém e falar: que calor, né? Aí o outro: tá quente. Não dá, né? Tem alguém que falar. A não ser o dia que eu viajo com o Saulo, não? Aí é bom, não tem problema. A gente viaja, vai ouvindo o tempo todo, né? O nosso irmão Saulo tem um vocabulário enorme, consegue conversar. Mas tem pessoas, né, que não têm facilidade de conversar. E fica aquele silêncio. Com Deus não tem como ficar em silêncio. Deus fala conosco. Estar na presença de Deus, você quer conversar, você quer perguntar. É como se você estivesse ao lado de alguém, né? Como a gente tem, né, uma especialidade, um serviço, você quer perguntar, você quer saber mais, você quer conhecer mais. Ao lado do autor da vida, você vai falar, você vai perguntar, você vai questionar: por que, Senhor? Para onde que eu vou, Senhor? Isso é orar. Busquemos mais o Senhor em oração. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais o Senhor age em nós e por meio de nós, mais nós podemos render glória a Deus. Eu termino com a frase: orar é reconhecer a necessidade de Deus. É sério isso. Orar é reconhecer a necessidade de Deus. Nós não oramos, parece que está tudo bem, né? Eu vou seguindo. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, vamos louvar ao nosso Deus, depois da oração com uma canção também. Deus querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, pela Tua palavra, Deus, que foi ministrada, e que o Senhor aplique nos nossos corações essa palavra, Deus. São palavras que vêm nos lembrar de coisas que nós já sabemos, ó Deus. E essa necessidade da oração, ó Deus, é para nós um desafio, pois embora nós o tempo todo, ó Deus, de certa forma falamos com o Senhor, clamamos ao Senhor, pedimos a orientação do Senhor, mas muitas vezes nos falta essa oração em secreto, essa oração
em que nós paramos todas as outras coisas para falar com o Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Deus, e nesse mundo de tantas atividades, que o Senhor nos ajude a separar esse tempo, ó Deus. A igreja precisa disso, ó Deus. Nós podemos orar pelos outros, podemos orar pela nossa igreja. E a oração, ó Deus, tem poder, ó Deus, de transformar a nossa vida, de transformar a vida dessa igreja, de nos fazer crescer nos caminhos do Senhor. Ouça, ó Deus, este nosso clamor, atenda a nossa oração, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.